Nação Corintiana aqui do Corintianeiro 2.0, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Vamos falar muito sobre o Corinthians, projeto que já está na mão de Romeu Tuma Júnior, de Roque Cittadini, e vou explicar para vocês esse projeto. Tem grandes chances de ser aprovado no Corinthians, é um projeto muito bom para o Timão. Vamos falar também sobre a partida de Corinthians e Sport que acontece amanhã, todas as novidades desta partida para vocês, e também vamos encerrar aí falando mais um pouquinho de André Castro, porque eu trouxe informações lá no Corintianeiro, que inclusive são informações novas, informações aí que é um golpe para nós, né, fiel? Só que infelizmente a situação realmente o André Castro tem razão de não fazer nenhum aporte financeiro no Corinthians, e eu vou trazer isso para você no final desse vídeo, o porquê disso, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar aqui então com o Corinthians da jogo de amanhã, super importante, valendo 3 pontos. Lembrando que se o Corinthians ganhar do lanterna do campeonato e o Red Bull Bragantino perder, o Corinthians já passa para oitavo, tá? Já ficamos ali na primeira página do Campeonato Brasileiro entre os outros, ou entre os 8, já podendo sonhar com uma classificação direta para a Libertadores da América. Quem sabe a gente não precisa nem de uma pré. Lembrando também que o Corinthians tem novidades em campo. Raniel e José Martins voltam de lesão e estão confirmados para a partida diante do Sport. Não preciso aqui falar a importância desses dois jogadores, o quanto eles dão contenção para esse meio-campo do Corinthians, tanto na marcação quanto também na saída de bola, tá, fiel? Então mesmo o Dorival já conseguiu provar para nós que o Corinthians ele é jogável sem o Memphis Depay, que a gente não depende tanto assim do Memphis Depay como muitas pessoas acham, e eu sempre falo aqui que eu sou fã dele, mas eu não concordo do Memphis Depay ser preservado para não jogar contra o Sport, com um jogador que já está recuperado. Fiel, edema, é pancada, é luxação, é inchaço, já passou, ele já está bem, ele está apto para jogar, e não foi, nem viajou, tá, para a Ilha do Retiro, por questões de preservação. Então a gente está preservando o quê? O Memphis ficar bem para jogar na Holanda? É isso que o Corinthians está preservando? Qual que é a situação? O Memphis vai começar a escolher os jogos que ele quer jogar? O Memphis é funcionário, ganha 6 milhões de reais por mês. Eu entendo que na situação do Corinthians é difícil você chegar e fazer, exigir do jogador quando você deve para ele, né? Que aí é questões de premiações. Por isso que o Memphis, eu acredito que está fazendo corpo mole, tá? Eu acredito que o Memphis está fazendo corpo mole. E questões de premiação. O cara dividiu lá o Corinthians em 11 vezes as premiações que ele tem para receber, de 11 milhões de reais, em 11 vezes. Então realmente lá na Europa esses jogadores não têm esses costumes. Só que o Corinthians é maior que o Memphis, cara. O Corinthians é muito maior do que o Memphis. Então o Memphis é funcionário. Se ele não quer jogar por amor, que vai embora. Que vai embora. O Corinthians é maior que qualquer jogador que já tenha passado por ele. E olha que já tivemos grandes jogadores como Ronaldo Fenômeno, Marcelinho Carioca, Neto, Sócrates, Casagrande. Tem muitos jogadores que fizeram história no Corinthians. Dida. Cara, Corinthians é muito grande para você ficar à mercê de um jogador. Olha, não tô afim de jogar contra o Sport, não vai jogar, questão de preservação. Olha, não queria ter entrado contra o Atlético Paranaense e deu o maior auê, critica funcionários. Que no caso, quando ele elogiou o preparador físico do Ramon Dias, ele deu um tapa na cara dos preparadores físicos atuais do Corinthians. Quando ele disse que estava com saudade do cara, porque os preparadores físicos deram o ok, que ele estava bem para jogar contra o Atlético Paranaense. Então, a gente não pode ficar à mercê de um jogador. E eu gosto do Memphis pra caralho. Gosto muito dele, quero que ele dê certo no Corinthians, que ele arrebente de fazer gol. Só que não pode escolher o jogo que ele quer jogar. Pelo menos eu penso assim, tá, fiel? Então o Memphis não vai para jogo. Já o José Martins e o Raniel estão confirmados, tá? O Corinthians vai a campo, fiel, com o Hugo Souza no gol, seguido aí do Mateuzinho na lateral. Na dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique completo. E a gente tem também o nosso Matheus Bidu. Vale lembrar aqui que o Matheus Bidu e o Mateuzinho estão jogando muita bola. Isso é muito bom para nós também, porque são dois laterais que evoluíram muito. Geralmente os créditos ficam com o atacante, meio ofensivo, os goleiros, mas a gente tem que dar os créditos também a essa dupla de laterais que estão, cara, eles estão avançando muito bem e estão marcando muito bem, tá? O Mateuzinho e o Matheus Bidu, parabéns para eles, estão confirmados como titular para a partida. Já no meio campo, a gente tem um desfalque do Rodrigo Garro, tá, fiel? Então o Corinthians vai a campo com José Martins,
Ranieri, Maicon e Breno Bidon. Acredito que o Maicon vai fazer aí essa armação. Não poderia ser o Memphis na ausência do Garro? Enfim. E no ataque, quem ganha a oportunidade como titular é o Vitinho. Gostei muito do Vitinho começar jogando, tá? Lembrando que o Guinegão está suspenso. Então eu gostei demais do Vitinho iniciar essa partida. Ótima oportunidade para a gente ver se realmente ele está afiado no mano a mano. Porque o Corinthians contratou o Vitinho porque o Corinthians não tinha aquele jogador de recurso de drible no mano a mano. Então ótima oportunidade para a gente ver isso, que o Vitinho pega a bola e parte para cima, para a gente ver se realmente é esse jogador, como diz Vanderlei Luxemburgo, que quebra linhas. Então eu gostei muito de ver esse ataque, que é um ataque muito rápido, porque o Vitinho é um jogador muito rápido e o Yuri Alberto é um jogador muito rápido. Eu estou ansioso para assistir esse jogo amanhã contra o Sport, e nem preciso aqui lembrar que o Corinthians tem a obrigação de vencer. Não é porque está sem o Garro e sem o Memphis que o Corinthians, estávamos desfalcados. O Corinthians tem a obrigação de vencer, tá, fiel? Temos que vencer essa partida, porque estamos enfrentando o Lanterna, e o Lanterna vai dar muito ponto aí para muitos times, que já, vamos dizer assim, que seriam 3 pontos garantidos. O Sport, na minha opinião, já está rebaixado. Então a gente precisa, sim, vencer essa partida de qualquer forma, tá bom? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da escalação, o que vocês acham do Memphis, o que vocês acham do Vitinho começando jogando, tá bom? Já nas próximas informações do vídeo, eu vou trazer uma informação aqui que nem na pauta estava, tá? Eu realmente sei que a mídia é anticorintiana, eu realmente sei que a mídia não gosta do Corinthians. Isso a gente já sabe, é evidente para todo mundo. Existe um objetivo por trás disso. Quanto mais polêmica você traz para um clube que tem grande audiência, mais audiência ele vai dar para essa mídia. Então eles pregam o pau no Corinthians mesmo, tá? E a maioria é anti já de natureza. Só que o Juca Kfouri, ele é corintiano. Pelo menos se diz ser. É difícil você ver um vídeo dele elogiando o Corinthians. Porque o último vídeo que eu vi dele, de uns carinhas lá que ficam com ele lá da UOL, que, cara, que vontade Nossa, bom. Fiel, vamos continuar aqui, tá? Que vontade de entrar numa live dessa e falar o que eu penso pra esses caras. Porque eles começaram a criticarem forte e pesado a vitória do Corinthians contra o Fluminense lá. Porque onde já se viu, o Corinthians saiu daqui, fizeram um gol sem querer querendo, ainda zoando ainda na zoeirinha do Chaves lá, né? O Corinthians fez um gol sem querer querendo. Foi lá para não jogar futebol, foi lá para assistir o Fluminense jogar. Isso não é coisa de time grande fazer. Aí os caras começam a criticar a vitória do Corinthians, o Corinthians jogando lá, e também o Corinthians com muitos desfalques. Não tava José Martínez, não tava Ranieri, não tava Rodrigo Garro. O Corinthians com vários desfalques, jogando contra o Fluminense lá, foi altamente criticado por essas pessoas por vencer a partida. Então é isso que deixa a gente aqui um pouco, vamos dizer, de certa forma, fala, cara, será que esse cara é corintiano mesmo? Pega qualquer time aí, caramba, e vai lá jogar contra o Fluminense lá dentro, para vocês verem se é fácil, com os titulares. O Corinthians venceu com os reservas. Então tem que parar de criticar um pouco e começar a dar mais moral. Cara, mas o Corinthians foi lá, venceu o Fluminense fora de casa com diversos desfalques. Não, os caras vão lá e só martelam o Corinthians, mas enfim, eu não entendo essa do Juca Kfouri. É um jornalista que você tem que ter o respeito pela idade, pelo tempo que ele tem de rede aberta de televisão e também de blogs como o UOL, de sites, mas não faz sentido nenhum. Ele só critica o Corinthians, ele só prega o pau. Esse cara, pra mim, deve ser palmeirense, alguma coisa assim, tá? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Mas, corintianeiro, nos conte aqui, cara, que projeto é esse que o Roque Cittadini apresentou e está na mão do Corinthians. Era um dos projetos de campanha do Roque Cittadini, e eu acho muito bom e eu vou explicar para vocês. É do Corinthians separar suas contas social do futebol. Por quê, fiel? Quando o Corinthians vai fechar o seu fechamento do mês, ele pega tudo, futebol, social, engloba tudo e faz lá, deu tanto. O Corinthians gastou tanto anualmente. Isso tá errado, tá? E o Roque Cittadini nessa parte tem razão. Graças a Deus ele não ganhou, mas esse projeto é muito bom e eu vou explicar para vocês o porquê. O Corinthians pega todas as suas contas de futebol, por exemplo, futsal, categorias de base, profissional, basquete, remo, festividade que acontece no clube. Que festividades são essas? Acontece festividade lá, fiel, churrasco, alguma festa, alguma coisa,
várias modalidades olímpicas e não olímpicas o Corinthians tem. Se eu não me engano, o Corinthians também, além do basquete, eu acho que tem vôlei também, tem várias modalidades. Então o Corinthians pega todos os gastos de tudo, de festividade de tudo, e junta tudo. Olha, o Corinthians anualmente gastou esse valor e arrecadou esse, tá? É isso que o Corinthians faz. O projeto do Rock Citadino é para separar o futebol do clube social. Para isso, vai te dar mais gerenciamento, vai te dar mais governança para você saber o que você está fazendo e o que você está lucrando. Então, por exemplo, o Corinthians vai chegar, se o projeto for aprovado, o Corinthians vai separar. Festividade é festividade, tá? Então o Corinthians vai separar tudo aqui. Festividade, salão, basquete, remo, todas as modalidades do Corinthians vai ficar para cá. E o futebol vai ficar, as contas do futebol vai ficar separada. Então, futebol masculino, futebol feminino e categorias de base vão ficar aqui. E o resto vai ficar para lá. Todas as modalidades do Corinthians vai ficar para cá. Então vai separar o social do futebol. O futebol tem que ser separado do social. O futebol não pode mesclar suas finanças com outras modalidades ou com algum tipo de festividade que o Corinthians precisa promover. Então vai ficar para cá o social e de cá o futebol. E eu acho isso muito bom. O Corinthians tem que fazer as contas do que ele gasta e do que ele lucra do futebol separadamente de outras modalidades. Esse é um projeto que dá a entender que você consegue ter mais governança sobre aquilo que você está fazendo, você consegue ter mais autoridade e mais propriedade naquelas contas, tá? Você consegue gerenciar ela de forma melhor do que você pegar e misturar tudo, tá? Então vai ficar para cá o futebol e para cá o social, se isso o projeto for aprovado. Já está na mão do Romeu Tuma Júnior e esperamos que possa ser aprovado sim, porque é um projeto muito bom para o Corinthians. Vamos encerrar com o André Castro? Olha, já vou adiantar. Se você quiser ver sobre o André Castro detalhadamente sobre tudo que eu falei lá, você tem que ir lá no Corintianeiro, porque aqui eu só vou dar uma palhinha, porque eu já falei lá, tá? O André Castro decidiu, junto com as empresas que ele intermedia, que ele tem intermediações, que ele tem, vamos dizer assim, a parceria, que seria parcerias caso ele fosse eleito, ele decidiu de não fazer nenhum tipo de investimento no Corinthians, porque as empresas estão reticentes de fazer um aporte financeiro sem o André Castro estar lá para supervisionar. Então não haverá nenhum tipo de patrocínio entre André Castro e Corinthians, tá? Pelo menos se ele não for presidente, tá, fiel? Por quê? Por tudo que está acontecendo ou aconteceu com o Corinthians, de estar nas páginas policiais, Corinthians em transferban, Corinthians devendo mais que tudo, eles não têm a confiança de fazer um aporte financeiro no Corinthians sem estar alguém deles lá para supervisionar, que esse alguém seria o André Castro. Então, olha, como que a gente vai fazer um investimento com o Corinthians nas páginas policiais? Com o Corinthians tendo cartões corporativos sendo investigados, com o irmão de Duílio Monteiro Alves trabalhando no marketing do Corinthians. Como que a gente vai fazer um investimento no marketing se o irmão do Duílio Monteiro Alves está lá? Um exemplo, se fosse para fazer um investimento no marketing. Como a gente vai fazer um aporte financeiro no Corinthians? Um exemplo, vamos fazer 1 bilhão aqui. Se caso o André Castro ganhar, depois a gente faz 5 bilhões. São várias parceiras, tá? Isso ele representaria uma delas para tentar ajudar o Corinthians, ou alguma forma disso. Então, não haverá nenhum tipo de investimento, porque não há confiança de pôr dinheiro no Corinthians hoje. E tá certo, as empresas não estão erradas. Elas estão certas, não dá para confiar no Corinthians. Não dá para confiar nesses dirigentes que estão lá, que arrecadam 1,1 bilhão de reais e tá no transferban e estava contratando jogador oportunidade de mercado, com contratos no fim ou livres no mercado, porque não tem dinheiro, com possíveis salários que já atrasaram. Então não dá para confiar, não dá, e essas empresas estão corretas. Caso o André Castro fosse presidente, aí sim você consegue confiar, porque ele vai supervisionar aonde está sendo investido aquele dinheiro. É de interesse de toda empresa que após um aporte financeiro milionário ou bilionário, você começa o clube a crescer junto. O clube crescendo junto, a empresa cresce junto, é assim que funciona, e não haverá nenhum tipo de parceria, porque as empresas estão reticentes de fazer um aporte financeiro no Corinthians, porque elas não confiam realmente nos dirigentes que estão lá, e nem eu confio, desculpa, no Romeu Tuma Júnior, não estou falando que ele vai roubar, mas eu não confio no possível investimento que seria feito, não confio nas pessoas que estão lá governando o Corinthians, tá? Então isso só seria possível se o André Castro fosse presidente, que inclusive já se confirmou que ele será presidente, candidato a presidente nas próximas eleições do Corinthians. Certo, fiel? Mas se você quer ver essa matéria completa do André Castro, você tem que ir lá no Corintianeiro, porque eu falei muito sobre isso lá, trazendo as informações para vocês e muito mais informações também. Falamos sobre o André Carrídio, falamos muitas informações legais lá para vocês. Combinado, fiel? Olha, quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro 2.0. Hoje à tarde
tem mais um vídeo lá no Corintianeiro para vocês, inteirando 3 vídeos na plataforma. Certo? Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!